Então hoje a gente vai falar da aula sobre mente, sobre o lado psicológico, que também aterroriza, levando para a doença. Mas antes, lembra, se inscreva no canal, isso é importante para a gente levar essa mensagem para mais gente, para mais pessoas. Curta esse vídeo, se fizer sentido para você, ok? Então vamos lá? Vou falar um pouco sobre a mente para você. Qual é a autoridade que o Dr. Renato tem para falar de mente? Eu faço PNL e trato meus pacientes com neurociência. Então, neurociência e PNL são duas metodologias. No caso, a neurociência, ela é, na verdade, uma prática médica aplicada, super bem consolidada, que a gente usa para tratar a mente humana, as alterações que a mente cria no processo do plano psicológico. Então, por que falar sobre isso hoje, já que a gente está falando sobre doença? Escrevam. A doença, ela também evolui ou passa pelo lado psicológico. Ela pode iniciar pelo lado psicológico e ela pode transcorrer pela mente, pelo lado psicológico de vocês. E isso vai levar à doença. Como que a doença acontece? A doença psicológica, ela vai acontecer quando a gente imagina no subconsciente que existe alguma coisa que mexe com o pensamento da gente. Essa modificação no pensamento, que ela é só sua, ela também pode trazer para você ali uma consequência. Então, toda vez que você tiver um pensamento que atinge a sua mente, crie no seu subconsciente um efeito, isso volta para você como uma emoção. Esse circuito que você fecha cria uma emoção. Essa emoção que volta para você, ela leva para um estado de melhora ou de piora do que você está ali naquele momento vivendo. Vamos levar isso para um caso clínico. É muito comum no consultório a gente ter pacientes que passam por desaventuras amorosas. Então, às vezes, por exemplo, termina um namoro, às vezes acaba uma relação. Muitas das vezes, essa relação ela acaba de forma litigiosa. Então, não existe acordo entre as duas partes. E o que isso leva? Um trauma muito grande psicológico. Uma destruição de toda aquela crença do casamento que estava tudo bom. Quando esse paciente chega no consultório e fala sobre isso, a pergunta para você é: quantas vezes você viu a atenção do nosso lado médico para com vocês? Muitas das vezes, a gente só passa o remédio. E aí aquele paciente que está passando por todo aquele problema psicológico, na verdade, ele vai ser medicado. É isso, ele vai tomar um remédio para ansiedade, ele vai tomar um remédio para depressão e ele vai tomar um remédio para dormir. Então, quer dizer, o paciente está passando por um problema psicológico muito grande, esse problema ele está na mente, ele traz alterações, mas muitas das vezes a gente médico começa com remédio. E o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: se a gente puder dar mais atenção a esse lado psicológico do paciente, a gente pode entender alguns pontos que são cruciais. E aí entra a neurociência e a PNL. Quando você observa esse paciente, entende que existe uma mudança psicológica grande que está trazendo transtorno, essa hora você pode ajudá-lo. Então o terapeuta, o médico, todos da área de saúde, isso é muito comum, a gente tenta ajudar. E essa intenção de ajudar começa pela ausculta.
por ouvir o paciente, entender da onde sai esse problema. É em casa, é na relação, aonde é que está o problema, deixar o paciente colocar para fora, exteriorizar esse problema. Quando você começa a entender esse lado mental, então você percebe aonde você pode ajudar. E aonde você pode ajudar com técnicas. Essas técnicas fazem com que o paciente reflita, se auto-observe, entenda por vários ângulos aonde ele está tendo o problema. E que ele comece a enxergar por todos os pontos, que a gente crie um mapa mental na cabeça dele e dê opções de saída. Nesse momento, ele começa a enxergar um ponto para sair. E essa ajuda ela é fundamental de uma pessoa como médico, ou como terapeuta, ou como qualquer outro que tenta ajudá-la, porque ela sente que alguém se interessa pelo problema psicológico dela. E por que, pessoal, isso é muito importante? A mente, ela cria um resultado que destrói a parte psicológica e que corrói a parte hormonal e que leva para uma doença física. Quando você entender que a mente e o corpo trabalham juntos, nesse momento é a hora que você vai entender o quanto valoriza tratar a mente. Então, nesses 5 pontos que a gente falou, a mente é fundamental. Tratar a mente, entender a cabeça é fundamental para que você saiba onde você pode exatamente intervir no paciente. Qual o lado que ele está levando para o ponto que traz a doença? Aonde você pode compensar isso sem entrar com remédio? Bom, em que momento entrar com remédio da medicina tradicional? No momento em que você desgastou as técnicas que você conhecia para ajudá-lo. Lógico que ninguém vai deixar o paciente afundar. Então, nesse momento, você pode usar os recursos médicos da medicina tradicional. Mas é muito importante, na maioria dos casos, em 75% dos casos, você resolve isso com uma ajuda psicológica através de técnicas de autoajuda para esse paciente. Seja ela motivacional, seja ela técnica de autoobservação para melhorar aquele estado que ela se encontra naquele momento. Então, é muito importante a gente pensar sempre. A mudança psicológica traz o apoio necessário para a saúde, para a doença. Você cria a doença no âmbito psicológico e é lá que você resolve. É nesse espectro psicológico que você vai criar técnicas de mudança. E quando você entende qual é a técnica correta, você ajuda o paciente da melhor maneira. Por que a gente tem sempre que entender que a saúde ela tem um envolvimento direto com essa emoção, com esse lado psicológico? Porque fisiologicamente a gente traz todo o conceito de que a mudança vem do comportamento. Se você pega pessoas diferentes e trata de forma diferente, você vai conseguir um resultado. Mas se você motiva e muda a técnica dessa pessoa enxergar o problema, você consegue o mesmo resultado. Então isso prova que nem sempre o medicamento é a primeira escolha. Tratar o lado psicológico sempre vai trazer um resultado muito importante para a gente. Técnicas de PNL ajudam a entender o psicológico, como refletir, como trazer a emoção de volta para um lado que o estresse emocional é muito forte. Sempre que você conseguir bloquear o estresse emocional, você consegue se proteger de uma chuva de meteoros. Então, naquele momento, você realmente entendeu como lidar com tudo isso. O quanto a gente tem que pensar sobre o lado psicológico é o quanto a gente tem que se envolver com o lado mental. Então, vamos sempre buscar esse trabalho psicológico junto com quem tem autoridade para dizer para você como ajudar. Então, fica aqui a dica, fica aqui essa informação muito importante para vocês. Observem a mente, ela traz a doença e cura.
Então, vem comigo, ó, pensa comigo. Você chega à noite e tem dificuldade de concentração. Ao longo do dia, você passou por vários problemas. Você teve que resolver, desde a hora que você acordou, problemas com seu filho, com a sua casa, com as coisas que você faz, em buscar seu filho, em levar para o trabalho, em buscar sua esposa, em fazer atividade física, em se comprometer em fazer as coisas que você tem. Então, você tem inúmeros afazeres durante o dia. À noite, você tem dificuldade, às vezes, para iniciar o sono. Ou você simplesmente tem dificuldade para parar a mente, para fazer com que a mente fique quieta. Então, eu vou ensinar duas técnicas que vocês podem usar e depois vocês me falam se deu certo ou não nos comentários ali, até no meu Instagram. Vamos lá. Primeira técnica é a técnica da resolução. Vamos lá. Você, o tempo todo, tem que resolver alguma coisa. Então, o tempo todo, alguém está te dando uma pergunta. Você tem que resolver aquilo. E você, às vezes, protela. Se você resolver essa pergunta naquele momento, você tira do seu cérebro um monte de problema que você pode criar. Quando for à noite, você está levando menos problema para o seu cérebro. Ele não vai ficar trabalhando para resolver o que você deixou sem resolver. Então é muito importante essa técnica, porque você resolve naquele momento e o seu cérebro não fica com essa responsabilidade de resolver depois. Quando você deixa o seu cérebro com aquela dúvida, ele vai tentar resolver para você a qualquer momento. Então o seu cérebro vai ficando cada vez mais rápido para tentar não parar para resolver tudo que você não resolveu. Ok, essa é uma técnica importantíssima para você se sentir bem. Chegar no final do dia com a sensação de que você resolveu tudo que tinha que resolver. Importante também na hora de dormir, que é a técnica do volume. Se você está sozinho, sozinha, você vai conversar com o seu cérebro. Ele vai falar. Ele vai levar você para pontos que você não resolveu. Essa conversa que você tem com você mesmo, com o seu cérebro, você pode aumentar o volume ou baixar. Então, quando for à noite, que o seu cérebro tentar conversar com você, você vai pegar o volume e vai baixar. Todas as conversas que ele tentar conversar com você, naquele momento você vai baixar esse volume. Essa técnica ajuda você, e ela é muito básica, ela ajuda você a simplesmente deixar de ouvir na hora que você quiser e acalmar a mente. Quanto mais a mente fica cristalina, quanto mais as ondas da mente diminuem, nesse momento é o momento que mais você pensa em descansar. Ou seja, o branco acontece na cabeça. E isso é que traz a paz. Isso é que muda a sua capacidade de entender o disparo de energia que você dá do cortisol, do estresse, que altera muito a sua parte hormonal. Então, esse é um remédio para insônia, por exemplo. Uma técnica só. Bom, como a gente vai trabalhar, então, outras técnicas? Depende de cada paciente. Depende do paciente que a gente está falando. Se o paciente é muito ansioso, se o paciente é muito depressivo, você vai usar técnicas específicas com ele. E isso vai trazer o resultado. E o que isso muda no final das contas? Se você controla a sua mente, você tem uma chance grande de não adoecer. Esse é o ponto mais importante de hoje, dessa aula. Entenda como você pensa. Controle esse pensamento e você tem o controle total das suas emoções. Então, grande abraço para vocês. Até a próxima aula.